Maravilha. Vamos orar, gente? Vamos começar. Quem vai assistir agora, quem vai assistir depois, né? Vamos começar com oração. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós estamos na Sua presença, te louvamos, te agradecemos por esse momento que aqui nós estamos. Pedimos a Sua bênção aos Teus servos que estão ao vivo, assistindo agora, os que vão assistir depois. Que o Senhor possa abrir a mente, aquecer o coração, que eles possam estar receptivos a aprender da Sua palavra, aprofundar, Deus, o conhecimento em Ti. Eu te louvo por esse momento, te agradeço. Os dias são maus, os dias são de trevas, mas a Sua mão tem nos guardado e tem nos protegido. Muito obrigado. Amém. Vamos lá, gente. Mais uma aula, mais um encontro. Ótimo que o som está bem. Eu tenho alguns avisos a fazer, mas eu vou fazer mais para o final da aula. Pessoal que for chegando, a gente vai tratar na aula de hoje. Na verdade, a gente vai dar continuidade naquilo que nós estamos falando, que é acerca de como interpretar as escrituras, de como ler, na verdade, de se familiarizar com essa questão da Bíblia Sagrada, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade e, na verdade, o grande problema não é a Bíblia e sim a forma como se lê, né? Então, por algumas vezes as pessoas leem de forma errada, né? Leem de forma errada e aí da dificuldade que se tem na questão de se interpretar o texto. Então, essas aulas que nós estamos disponibilizando tem como esse objetivo, dar essa clareza, dar essa mentoria, dar esse norte de como que o aluno vai lendo o texto, se familiarizando com o texto, por que caminho, por onde começar. Isso é importantíssimo. Muitas das vezes alguém entra numa sala teológica presencial e aí tem dificuldade até pegar de fato, passa-se um tempo porque às vezes não tem essa base. Então essas aulas que nós estamos dando aqui, que nós estamos proporcionando a todos, é justamente para dar essa noção, para dar essa ideia, para dar essa proposta. Por isso que essas aulas aí, algumas são muito práticas, outras aulas na verdade são mais teóricas, mas o objetivo delas é o mesmo, né? O objetivo delas é justamente dar esse entendimento, dar essa noção de como que você se porta, como que você é inserido dentro desse ambiente teológico, tá bom? Em relação às nossas aulas presenciais, esse é um recado importante que eu tenho a dar a todos. Algumas pessoas estão aí nos perguntando, nos questionando. Nós estamos numa fase de transição, né? E esse ainda foi o motivo que nós não demos, isso aqui a nível de esclarecimento a todos, por isso que nós não demos ainda um prazo para se iniciar a nossa aula, porque nós estamos numa fase de transição. No início do ano nós estávamos com quase tudo preparado para começarmos, aí entrou o mês de abril, a gente sabe infelizmente o que aconteceu e teve que parar. Então, para que a gente não cometesse ou não ficássemos sujeitos a acontecer a mesma coisa, nós estamos segurando uma data de início, ou dar uma data específica de início, justamente porque aqui em São Paulo nós estamos nessa fase de transição, e aí essa fase, se não me falha, acho que vai até o dia 23, aí conforme for a gente já vai marcar para a gente começar a se reunir de forma presencial. Uma outra pergunta, como que vai ficar a questão das pessoas? E aí existem duas questões. Algumas pessoas que estão conosco já têm um curso, né? Já concluíram um curso à distância. Como que vai ficar? A gente vai estar com um modo ou com um método online ainda, tá bom, gente? Então, as aulas serão presenciais, mas ainda nós teremos as aulas online. Então você vai poder acompanhar online a aula, né? Você pode acompanhar ou um dia quiser acompanhar na igreja, lá em sala de aula também, pode ficar à vontade.
Mas aí o método presencial a gente vai marcar em breve e vai ser uma bênção. Fato é que a gente vai ter as aulas online e presencial, tá bom? Então vamos aguardar aí acredito que mais uma semana, e aí a gente já vai ter mais ou menos uma definição de como que a gente vai fazer. Então a gente está orando, crendo que isso vai passar logo e Deus vai nos dar graça, tá bom? Uma outra informação que nós temos semana que vem a gente vai tratar, né, lá no Instagram, a gente vai fazer lá uma série de lives sobre a obra, a vida e o legado do apóstolo Paulo. É fantástico, gente, é fantástico. A gente se lembra do apóstolo Paulo da prisão, né? Que cantava com Silas, a gente se lembra do apóstolo Paulo das epístolas, mas o legado e a obra e a vida desse grande ícone do cristianismo tem muito mais a nos ensinar. Então, no final da aula eu vou passar novamente. Eu já coloquei lá no Instagram uma enquete, vá lá, você que está ao vivo, você que vai assistir depois, vote lá na enquete, vote lá, tem 2 enquetes lá, questão de horário, eu vou passar no grupo também para o pessoal do grupo também poder votar, e a gente vai tratar, serão 3 lives, né? Serão 3 dias, e aí eu vou definir se serão na sequência ou se serão pausados, um dia sim, um dia não, ainda isso. Mas será semana que vem, a gente vai tratar sobre segredos da vida do apóstolo Paulo. Quem já estudou com a gente vai voltar a falar sobre as teorias do espinho na carne. Nós vamos falar, né, a questão de Saulo, Paulo, né? Por que tem gente que faz essa diferença? Eu já vi tanta coisa, né? Por que Paulo, qual a diferença de Saulo e de Paulo? Por que tem essa diferença? Então, a gente vai tratar sobre esses detalhes da vida desse grande ícone, né? Segundo alguns defendem, após o Cristo, certamente é o maior nome do cristianismo de todos os tempos, chamado Paulo de Tarso. Tá bom, gente? Então esses eram os 2 recados que eu tinha para passar para vocês, tá? Acerca aí uma posição das nossas aulas presenciais, né? Vamos continuar orando para que as coisas normalizem, que essa fase de transição passe logo, e assim que essa fase de transição lá para o dia 23, segundo as normas que deram, findar, a gente vai marcar um dia para a gente se reunir de forma presencial, para a gente cadastrar todo mundo. Quem já fez o curso, fique tranquilo, fique em paz. Você também terá a oportunidade de continuar acompanhando. A gente vai fazer aí nesses períodos algumas mentorias, enfim, tem muita coisa boa para a gente fazer, tem muita coisa boa para a gente colocar em prática aí e vai ser uma bênção. Mas vamos à aula de hoje. Pega aí a sua Bíblia, pegue aí o seu caderno, pegue aí uma caneta e nós vamos trabalhar. Lembra que na semana passada a gente tratou a respeito da natureza da Bíblia, a gente tratou acerca de algumas ideias centrais de como ler, ideia central, ideia dominante, ideia periférica e uma ideia consequente. Tudo isso importa quando você vai ler a Bíblia, e hoje nós vamos tratar acerca dos 3 contextos. 3 contextos, então eu vou esperar você anotar, já pega aí uma caneta, já pega onde você estiver anotando, anote aí sobre os 3 contextos. Sim, Majane, tudo bem. A questão do cadastro, a gente precisa se reunir de forma presencial. Por quê? Porque a gente tem que entrar no site, tem que ver a forma de pagamento, tudo isso demanda, fazer isso online é muito complexo. Então, a gente precisa se reunir de forma presencial. Então, como a gente tem essa questão de horário ainda, temos essa questão de restrições, que apesar de estarmos numa fase de transição, mas ainda está valendo, vamos esperar passar essa fase e aí a gente vai marcar um dia para a gente fazer isso, se reunir de forma presencial e aí esclarecer de forma pessoalmente as dúvidas em relação aos pormenores do curso, tá bom? Tem gente que vai querer fazer o curso, mas de forma totalmente online, então a gente vai tirar um dia só para essas dúvidas, né? Não vai ter aula, mas a gente vai sentar e vamos fazer isso. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá, gente.
Vamos tratar hoje sobre os três contextos ao ler a Bíblia, tá bom? Vamos tratar dos três contextos ao ler a Bíblia. Por que é importante? Então a gente vai tratar de forma muito simples e objetiva sobre esses três contextos e vamos mostrar na prática como que isso faz diferença ao você ler o texto, né? A gente tem procurado mostrar para todos como que na prática essas questões teológicas, essas terminologias teológicas, elas fazem diferença na hora de você ou preparar uma mensagem para pregar, ou você preparar um estudo para ensinar, ou você se preparar para você poder explicar a Bíblia ou para conhecimento próprio. Seja qual é o objetivo que você tenha, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo para que a pessoa não pegue um texto e não compreenda aquilo que ela está lendo e daí por sequência, às vezes tem gente que vai ensinar e ele não se preocupa com essas questões. Então, isso é importantíssimo. Nós vamos tratar hoje sobre os três contextos. Então, anote aí os três contextos. E o primeiro contexto que eu quero trabalhar com vocês é contexto histórico. Anote aí. Contexto histórico. Contexto histórico. O que é o contexto histórico, né? O que significa o contexto histórico? Vamos lá. Observar o contexto histórico é você se familiarizar com o texto, né? Você, ao ler a Bíblia, você precisa se perguntar algumas coisas. Algumas coisas você tem que se perguntar quando você vai ler determinados textos, né? Então vamos lá. Observar o contexto histórico significa familiarizar-se com a história no geral. Ou seja, ao ler certos textos, se perguntar o autor, quem escreveu aquilo. Então é a primeira coisa. Isso é contexto histórico. Quando eu leio um texto, eu tenho que me preocupar. Quem foi que escreveu? Isso é o autor. Quem escreveu aquele texto? Segunda, ocasião. Quando que ele escreveu? Quando que ele escreveu? Terceiro, entendeu? O lugar, aonde que ele escreveu. Então, vamos lá. Contexto histórico é você, ao ler o texto, você se perguntar. Se pergunta, primeiro, quem escreveu? Segundo, quando escreveu? Terceiro, aonde que ele escreveu? E por último, para quem ele escreveu. Então, isso é contexto histórico. Quando eu me deparo com a narrativa bíblica, eu tenho que ter em mente esses questionamentos. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e onde escreveu. Então, isso é importantíssimo na hora de você analisar um texto. Isso se chama contexto histórico. Na prática, o que isso significa? Na prática, o que isso significa? Por exemplo, quando você vê o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo vai dizer ao seu filho Timóteo, na fé, dizendo, Timóteo, não despreze, ou reavivas o dom que há em ti. Né? Ao ler esse texto, você se perguntar por que Paulo disse isso. Por que Paulo olha e vai escrever para Timóteo, Timóteo, meu filho, não despreze, né? Reaviva, reacenda o dom que há em ti. Então, essas coisas eu só consigo compreender quando eu analiso o texto de forma histórica. Eu vou para a carta de Paulo a Timóteo, lembra daquela regra que a gente sempre falou aos irmãos? A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. É justamente eu pegar o contexto, e entender por que Paulo está dizendo aquilo. Aonde que Timóteo estava. Para onde que Paulo envia Timóteo, o que estava acontecendo com Timóteo, aonde ele estava. Tudo isso eu analiso o contexto histórico e eu vou entender justamente por que Paulo vai dizer a ele, não desprezes o dom que há em ti. Quer ver um outro exemplo da importância do contexto histórico? João capítulo 4.
Né? Olha a informação que o texto nos diz lá sobre Jesus e a samaritana, e a mulher samaritana. O texto vai dizer, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Né? Analisar o contexto histórico é eu perguntar para o texto, por que diz isso? Né? E isso eu não consigo analisando só o texto, eu tenho que analisar de forma histórica. Eu vou ter que ir lá para o Antigo Testamento, eu vou ter que entender qual era essa briga cultural de judeus com samaritanos. Porque às vezes eu posso ir lá em João capítulo 4 e eu vou ler o texto. E eu vou ler o texto lá. Porque os judeus não se davam com os samaritanos, mas eu não sei explicar. Por que eu não sei explicar? Justamente porque eu não analisei de forma histórica. Eu não fui lá entender quem eram os samaritanos, né? Eu tenho que entender quem eram os samaritanos, né? Que povo é esse? Na verdade, os samaritanos é um povo que se originou quando a Assíria invade o Reino do Norte. Né? Israel era dividido em 10 tribos, a capital do Reino do Norte e a capital. Quando a Síria invade o Reino do Norte, isso era uma política assíria de quando invadia alguma terra, o que os assírios faziam? Os assírios traziam outros povos juntamente com eles e misturavam com aqueles povos locais, trazendo uma mistura. Né? Então o judeu da tribo do sul, eles olhavam para a tribo do norte depois dessa ocasião e viam eles como um povo impuro, como um povo misturado. Então tinha essa certa rixa. Então ali que nasce isso. Tudo isso como que eu sei? Eu vou ter que ir lá para o contexto histórico, eu vou ter que ir para o Antigo Testamento. Então analisar o contexto histórico é isso. Né? Isso é analisar o contexto histórico, é eu pegar o texto e eu entender por que aquela informação está ali. Por que o judeu não se dava com o samaritano? Né? A gente não pode fazer uma análise de um texto, eu não posso assumir para me pregar um texto, para me ensinar um texto, para me dar uma aula, para mim explicar, se eu primeiro não fazer essa análise. Então, anote isso. Contexto, dos 3 contextos que nós estamos estudando, o primeiro contexto é o contexto histórico. Tá? Algumas ferramentas que te ajudam, irão te ajudar, por exemplo, comentários bíblicos. Né? O comentário bíblico ele tem justamente esse objetivo, de te trazer essa informação. Uma boa Bíblia de estudo, né? Ela vai te dar essa informação do que é um contexto histórico. Por que Paulo escreve a carta dele aos Coríntios, né? O que estava acontecendo na igreja. Então isso é analisar contexto histórico. Quando eu vou para o texto, me preocupando em analisá-lo de forma histórica, o meu objetivo fica muito mais claro. Eu já sei o que eu vou explicar. Eu já sei, pelo menos eu não vou, e aí é algo que acontece, e é algo que acontece muito. Quem não analisa o contexto histórico, ele vive de dedução, de suposição. Então, ele vai querer passar uma informação do texto que o texto não diz. Por que ele não faz isso? Porque ele não analisou o texto no contexto histórico. Então tem muita gente que prega, que ensina, que vai pregar e não analisa o contexto histórico. E aí vai lá e deduz. Isso é muito perigoso, né? E às vezes é desastroso. Porque a gente olha para o texto, vê que o texto tem informações belíssimas a se passar, mas a pessoa que está fazendo uso do texto, ela não se preocupou em analisar o contexto histórico. E aí acaba colocando a perder o objetivo principal do texto. Então, esse é a primeira coisa que quando a gente vai para o texto, a gente tem que se preocupar. Primeiro, se preocupe quem escreveu. Essa é a primeira informação que a gente tem que ter em mente. Quem escreveu. Segundo, quando que ele escreveu? Qual é a ocasião? O que estava acontecendo? Por que ele escreveu aquilo? Terceiro, você tem que entender aonde que isso foi escrito. Aonde que foi escrito. E por último,
para quem foi escrito. E isso, gente, é contexto histórico. Contexto histórico. Então eu dei aqui 2 exemplos. Quando eu vou para a Bíblia, por que Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, meu filho, reavivas, né? Reavivas o dom que há em ti. Será que Timóteo estava precisando de um ânimo? Será que Timóteo estava precisando de ser reanimado novamente? O que estava acontecendo com Timóteo? O que Timóteo estava passando? Um jovem obreiro pastoreando uma igreja que Paulo envia. O que estava acontecendo com Timóteo? Para Paulo dizer para ele: Timóteo, não despreze o dom. Reavivas o dom que há em ti, que foi imposto pelas mãos dos presbíteros e aí por diante. Por quê? Como que eu vou descobrir essa informação? Contexto histórico. Eu vou pegar. Ah, professor, a Bíblia não tem. Pega um comentário bíblico. Veja qual era a igreja que Timóteo estava, que ele foi enviado, quais eram as características daquela igreja, né? E aí por diante. Então isso é contexto histórico. É você fazer uma análise justamente com essas perguntas. Dos contextos que nós estamos estudando hoje, de forma bem prática, esse é o primeiro, contexto histórico. Tá bom? Tem gente que já ouviu falar o contexto histórico, mas nunca foi explicado, né, o que é de fato fazer uma análise de um contexto histórico da Bíblia. Como eu falei no início, não é o texto que é complexo, não é o texto que é difícil. Às vezes as pessoas leem a Bíblia de forma errada, não sabe ler, tem a disposição, mas não tem um plano de leitura, vai para o texto perdido, e isso prejudica muito, tá bom? Então, isso é a primeira coisa, se preocupe com o contexto histórico. Segundo contexto, contexto literário. Isso aqui, para quem prega, isso é importantíssimo, gente. Isso é importantíssimo. Aos pregadores que estão aí, que estão assistindo, o contexto literário faz uma diferença enorme. Eu costumo dizer que para cada contexto desse, existe uma classe específica que se beneficia dele, né? Uma classe de pessoas que fazem uso da palavra que se beneficiam dele. O contexto histórico para quem dá aula, isso é importantíssimo, né? Quem dá aula, ele saber o contexto histórico, talvez a metade da aula dele já está feita, né? Para quem dá aula, ele tem que saber, né? Para quem prega, contexto literário é importantíssimo. Dá uma informação no texto excelente, né? O que é o contexto literário? Para quem vai analisar a Bíblia, se familiarizar. Eu já falei isso aqui. Eu não vou me lembrar em qual aula específica, mas é se familiarizar com o anterior e com o posterior. É ler o texto, é pensar o texto, em parágrafos, né? Sabe o que é você pensar o texto, ler o texto em parágrafos? Pausadamente. Isso faz uma diferença enorme e algumas informações para quem ler o texto de forma desse contexto literário, você tem que se perguntar por que essa informação está aqui, né? Por exemplo, quando eu pego Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo de número 15, marque isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 15, o texto vai dizer: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, e aí olha a informação que o texto me dá, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120. O que é analisar o contexto literário? É se perguntar por que Lucas, ao escrever
Lucas era tão minucioso, né? Porque era um historiador, porque era um médico. Por que que Lucas, no seu segundo tratado para Teófilo, ele vai deixar essa informação numérica de que havia naquele dia 120 pessoas? Por quê? Né? Será que era por causa de uma numerologia que nós temos que se preocupar? Não, gente. Isso aqui é importante. Eu tenho que saber por que que Lucas, ao escrever esse tratado, ele vai dar essa informação. Ó, naquele dia que estavam todos ali, se reuniram cerca de 120 pessoas. Por que que Lucas escreve isso? Isso é contexto literário. É se preocupar com o posterior e se preocupar com o anterior. Ou seja, eu tenho que ver as duas informações. O que vem antes, o que aconteceu depois. Né? E aí, quando eu me preocupo com essa numeração de 120 pessoas, eu vou lá para 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 4 até o versículo 7. E aí, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha só, isso é contexto literário. Eu estou pegando um texto de Atos, e lá em Atos me saltou uma informação, 120. E aí quem lê o texto vai se preocupar, mas por que 120? E aí eu vou lá em 1 Coríntios, aí eu vou marcar a Bíblia lá, né? Eu vou marcar o que diz, o que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E que foi visto, olha lá, por Cefas e então pelos 12. E isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez. E aí Paulo vai dizer, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já não. Olha que informação importante, quer dizer que lá Lucas está dizendo que naquele dia que antecedia o derramamento do Espírito, havia 120 pessoas. Só que Paulo vai dizer que Jesus, após ressurreto, que o Cristo, após ressurreto, ele foi visto por 500 pessoas. Repete, por favor, o primeiro texto que... Atos capítulo 1, versículo de número... Versículo 15. Atos 1, 15, Majane. Você perguntou aí, é esse texto central, né? É a parte que me chama a atenção. Eu vou ler esse texto e eu vou ficar me perguntando, por que 120? Aí quando eu vou lá para 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai me dar uma informação que Jesus, após ressurreto, após ter ressuscitado, foi visto por cerca de 500 pessoas. Aí eu vou parar para pensar o anterior, né? O anterior, Atos capítulo 1, versículo 15, né? Isso, Atos capítulo 1, versículo 15. E aí eu vou para o contexto anterior. Qual que é o contexto anterior desse texto? Lucas capítulo 24. Jesus, lá nas últimas palavras, ele vai dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, qual foi a informação do mestre depois de ter ressuscitado? Fiquem em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que eu estou pegando um texto, eu estou trabalhando de forma literária do texto. Eu peguei uma informação do texto, 120 pessoas. Eu vou me perguntar por que Atos capítulo 1, versículo 15, Lucas, que era tão minucioso nas suas informações, ele vai deixar, não foi por acaso isso. Lucas não vai dar essa informação por acaso. Ele vai dar a informação. Estavam ali 120 pessoas. Então eu vou me preocupar. Por que 120? E aí eu vou entender que o apóstolo Paulo diz que Jesus foi visto por 500. Ou cerca de 500 pessoas. Mas aqui no dia de Pentecoste tinha 120. Aí a pergunta que me faz é, aonde foram parar os 380? Foram para onde? E isso num espaço, porque olha analisando o texto de uma forma mais branda, de uma forma mais calma, de uma forma mais tranquila. Jesus, ele foi ao céu.
40 dias após ter ressuscitado, ele foi ao céu. Então, fazendo aqui um processo de informação, durante 10 dias que demora entre a ascensão e o Pentecoste, 380 pessoas sumiram. Não permaneceram. Então essa é a ideia do que Lucas quer me passar aqui. Lucas, ao escrever 120 pessoas, a informação literária que ele quer passar é, entre a ascensão e o Pentecoste, 380 pessoas que tinham visto, não é que ouviram falar, eles viram presencialmente o Cristo ressurreto, não permaneceram em Jerusalém. Olha como muda a percepção quando eu me preocupo em analisar o texto de forma literária. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de pegar a informação pronta, mas isso aqui é analisar o texto. É eu ver uma porção bíblica como essa, né? Eu expliquei semana passada sobre uma perícope. O que é fazer uma perícope? Perícope é isso, é uma informação do texto, é uma porção do texto. Eu peguei o texto do capítulo 1, fiz uma perícope dele, uma informação do texto, eu sublinhei, né? Até em algumas bíblias, eu não sei, filha, pega aquela outra bíblia para mim. Até em outras bíblias, mas nessa aqui que eu estou usando agora, esse texto está até em parênteses, né? Eu vou até pegar aqui uma outra tradução mais antiga, não sei como que está a sua aí, mas uma outra tradução aqui, vamos ver se está igual, mas na Bíblia que eu estou usando, essa informação ela até está em parênteses, porque ela é importante, né? Olha aqui, está em parênteses na outra Bíblia. Pega aí a sua, você vai ver. Então, esse tipo de informação não pode passar desapercebido. Por que Lucas, ao escrever, ele colocou aqui a tradução, ela está em parênteses, ou seja, essa tradução aqui, isso é importante para mim. Eu tenho que saber por que o número de pessoas reunidas ali eram 120, o que aconteceu. E aí, fazendo análise do contexto anterior, do contexto posterior, eu vou entender que 120 estavam ali porque foram os que obedeceram à ordem do Cristo. Ficai em Jerusalém. Só que mais do que isso, Paulo vai dizer que ele foi visto por 500 irmãos. E a pergunta é, aonde foram os 380? Foram para onde? Que não esperaram 10 dias, eu não estou falando de um ano, não esperaram 10 dias a promessa se cumprir. Então, isso é o contexto literário, gente. Isso é o contexto literário. Eu tenho que me preocupar. Perceba que quando eu tenho essa informação, a minha percepção do texto muda. Eu estou no capítulo 1 de Atos. A percepção do texto ela está totalmente mudada quando eu tenho essa informação. Isso é contexto posterior, contexto anterior. Então, isso é contexto literário do texto. É eu me preocupar com informações que o texto está me passando. Quer ver uma outra? João capítulo 2. Né? João capítulo 2. Eu estou até preparando esse esboço. Está até marcado aqui na minha Bíblia para me pregar. Né? Mas eu não me preocupo não. Se quiser pregar, prega aí também. Não tem problema nenhum. Tá? João capítulo 2, olha que informação, verso de número 9 e 10, olha o evangelho que escreve João, né? Eu espero que você anote, aqui eu estou dando até mensagem, olha lá o texto. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, mas os servos que haviam tirado a água sabiam. O mestre Sala chamou o noivo e disse: todo homem no princípio apresenta bom vinho, enquanto os homens já têm bebido bem. Então o que é pior? Mas tu guardaste o bom vinho, o melhor vinho até agora. Olha a informação fantástica do texto. O que o mestre Sala vai dizer para o dono da festa, para o noivo? Toda pessoa ela faz o contrário, o processo é o contrário. Né? Ela dá primeiro o melhor, né? Não é isso que ele vai, e depois vai dando os inferiores, mas você fez o contrário, você já deixou guardado. Olha a informação que o mestre de Sala diz para o dono da festa, o bom vinho você deixou guardado para o final, né? Não é isso que ele diz aqui?
né? Olha o que a narrativa bíblica está dizendo. O Evangelho, abre a sua Bíblia, sublinha essa parte. O Evangelho que escreve João, capítulo 2, né? O verso de número 9, né? E o verso de número 10, né? Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste, na percepção, olha o contexto literário, na percepção do mestre Sala, o bom vinho estava guardado. Já estava reservado lá em algum canto da festa. Mas olha a informação que o versículo 9 nos passa, contexto literário, olha lá, e não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os servos que tinham tirado água. Ou seja, o mestre Sala não sabia da onde tinha vindo o vinho, mas o servo sabia. Porque servo sempre sabe. Pegou aí? Eu vou de novo. Isso é mensagem. O mestre Sala achou que o vinho estava guardado, mas o contexto literário me mostra que os servos sabiam que isso não era verdade. Por quê? Porque os servos participaram do processo. Tiraram água, pegaram o talho. Porque servo participa do processo. E quem participa do processo, ele sabe coisas que... deixa pra lá, vocês não pegaram não. Nunca deixa de servir. Quem serve sempre sabe do processo. Quem serve sempre está atento ao processo. É melhor servir. É melhor servir. É melhor servir. Então, contexto literário. Já dei mensagem. Dá para pregar aí, ó. Isso é contexto literário. Tá bom? Então, se você for pregar em Abacuque, por exemplo, pregue em Abacuque. Se você for pregar em Abacuque, se preocupando com o contexto literário, você tem que ler o livro de Abacuque inteiro. São 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Você vai ter que atentar-se em ler todo o livro para você pregar um versículo. Né? Tem gente que vai em Abacuque e gosta de pregar, ainda que a figueira não floresça. Mas por que Abacuque diz aquilo? Né? Qual foi o processo que leva Abacuque a falar aquilo? Isso é contexto literário, tá bom? Então, contexto literário é isso. É você aplicar o contexto literário, é necessário a ler, é necessário pensar em parágrafos, ler o texto de forma pausada. Lembra? Nas aulas anteriores eu falei sobre... Quem não tem esse costume, divide o texto, parte A, parte B, parte C, não tem problema nenhum. Isso é contexto literário, tá bom? E por último, contexto cultural, né? Nós falamos sobre contexto histórico, nós falamos sobre contexto literário e nós vamos falar agora sobre contexto cultural, né? Contexto cultural. Quando você se depara com contexto cultural, algumas informações no texto, e essas informações no texto é na ideia periférica que eu posso aplicá-la. Quando eu me atento ao contexto cultural, eu posso incrementar, eu posso deixar a ideia periférica do texto, da minha mensagem, do meu ensino, muito mais incorporado. Né? Não fica aquela coisa raquítica, aquela coisa fechada. Então, isso é analisar o contexto cultural. E eu não tenho margem para querer colocar no texto pensamentos que o texto não me mostra. Então, o que é um contexto cultural? O que é um contexto cultural? É não levar em consideração, analisar a Bíblia no contexto cultural é não levar em consideração o contexto cultural que nós vivemos. Ou seja, eu não posso, ao ler um texto, colocar o contexto cultural que eu estou inserido no texto, porque, lembra, a Bíblia ela foi escrita, eu falei isso em 2 aulas atrás, num idioma, ou em 3 idiomas, que não se falam mais, o hebraico que se falava nos tempos bíblicos não é o mesmo hebraico de hoje. O aramaico que se falava nos tempos bíblicos não é o mesmo aramaico que se fala hoje. O grego que se falava nos tempos do Novo Testamento não é o mesmo grego que se fala nos dias de hoje. Ou seja, foi escrita
numa língua que não se fala mais, em uma cultura que não é mais a mesma, porque a cultura hebraica do Antigo Testamento não é o mesmo dos dias atuais. Então eu não posso ler a Bíblia e querer entendê-la com a minha cultura. É outra questão, são outras ideias, são outras propostas. Então eu tenho que abrir a minha mente, eu tenho que ir para o texto. É a mesma coisa que você for viajar para um país que você nunca foi. Você vai chegar lá de mente aberta, você não conhece nada. Você nunca pisou lá. Você nunca viu de perto como que é o contexto cultural daquele país. Então, abrir a Bíblia é você ir para um país, ou ir a um país que você nunca foi. Você tem que ir com a sua mente aberta, olhar para o texto, você tem que entender que a cultura era outra. Né? E aí existem algumas coisas, por exemplo, por que a Bíblia, quando você vê lá Marcos capítulo 2, por que os amigos do paralítico lá subiram, né? Subiram. Eu já vi gente dizendo que um deles teve a ideia de pegar uma escada e trazer uma escada. Quando eu analiso o contexto cultural, eu vou entender que as casas na região já tinham escadas, né? Eles não precisavam trazer escadas de onde eles estavam vindo. Isso aqui é um contexto cultural, né? Quando eu vou lá para Atos, né? Por que Eutico ele cai da janela? Por que Eutico cai do terceiro andar lá embaixo, morre, e Paulo vai lá e ora por ele? Por que aconteceu aquilo? O que aconteceu com Eutico? Que ele estava primeiro, o sermão de Paulo foi até altas horas, né? Estava já avançando de noite. E a casa, né, não era luz elétrica. A iluminação era feita com lamparinas, à base de azeite. Havia muita fumaça. Havia aquela densa névoa dentro da casa produzida pelo azeite queimando. Eutico, ele vai se afastar daquele ambiente de luz. Ele vai se ir até a janela e ali ele cai. Então, não é que Eutico estava ali e o sermão de Paulo que estava ruim, né? Eu já vi gente dizendo, não, Paulo não estava inspirado aquele dia e Eutico saiu, né? Porque, não, gente, era um contexto cultural, era noite, né? Havia muitas lamparinas dentro daquela casa, daquele ambiente. Eutico foi se afastar e ao se afastar ele acabou caindo, né? Acabou caindo. Então isso é um contexto cultural. Então a gente tem que se atentar a essa questão. Existem outras. Por exemplo, contexto cultural, por que morre um Herodes e depois tem outro, né? O contexto cultural, eu vou entender que Herodes não é um nome, Herodes é um título, né, que se dava. Assim como Faraó, Faraó não é um nome, Faraó era um título. Por que isso? Contexto cultural. Contexto cultural. Por que quando Jesus chega na casa, Marta e Maria, isso é uma questão muito... As pessoas falam coisas e criticam a questão lá em Lucas, no capítulo 9, né? Olha esse texto e olha como que você, quando você tem o contexto cultural e você se atenta para isso, a percepção do texto, ele muda totalmente, né? Eu já vi muita gente criticando as irmãs, né? Por que Maria estava pedindo, por que Marta estava daquele jeito. É uma questão cultural, né? O mais velho tinha que servir, né? Tinha que servir, e aí eu já vi gente falando que não, que ela estava errada, que podia. Isso é questão cultural, gente. Isso é uma questão cultural. Então a gente tem que se atentar para essas questões, sim, na hora de ler o texto, justamente para não causar e não sangrar o texto. O que a gente vê muito hoje é justamente isso. São pessoas que estão sangrando o texto, né? Tem gente que vai ler o texto e sangra o texto. Coloca no texto ideias do que o texto não fala, né? Quer produzir no texto propostas que o texto não produz. Então, ao ler a Bíblia, junte essas duas aulas da semana passada, ver aquelas ideias centrais de ler a Bíblia, ideia central, ideia dominante, ideia periférica, ideia consequente, junte com esses contextos, contexto histórico, contexto literal e contexto cultural, junte esse conglomerado, vá ler um texto, praticando essas ideias,
você vai ver como que vai ficar muito mais fácil a sua percepção. Claro, a oração, ler e trabalhar, né, é aquilo que Calvino dizia, que para se ler a Bíblia, para se entender a Bíblia, você precisa orar e trabalhar. Orar e trabalhar. Oração, por quê? Porque se o Espírito Santo não iluminar, não adianta nada. Segundo, trabalhar. Você precisa ler, você precisa cavar, você precisa comprar bons materiais, você precisa ter esse auxílio, precisa assistir aula e outras coisas aí que vão te ajudar no melhor entendimento. Tá bom, gente? Então esse é os contextos que nós temos preparado para o dia de hoje. Lembrando aos irmãos novamente, né, eu coloquei essa enquete lá no Instagram. Nós vamos falar semana que vem, vou fazer uma live lá sobre os segredos da vida do apóstolo Paulo, né, a obra, a vida e o legado. Será uma live fantástica, ou serão lives fantásticas. Vou fazer lá na outra plataforma e vai ser uma bênção. As aulas presenciais, já avisei no início da aula, estamos na fase de transição e assim que passar essa fase, nós vamos ver como a gente vai fazer. Respondendo, gente, uma outra pergunta, eu disse hoje que eu ia falar sobre isso. Hoje me mandaram uma mensagem e eu disse que na aula eu ia tentar colocar isso, sobre algumas coisas que estão acontecendo. Um aluno me mandou uma mensagem perguntando sobre a questão de Israel, sobre os fatos que estão acontecendo lá. E ele me perguntou se essa de fato, o texto de Mateus capítulo 24, sobre se a figueira ali era Israel, e eu disse que falaria aqui na aula, que responderia e que de fato né? É claro que concernente à volta de Jesus, nós não temos a informação do dia e da hora, mas Jesus não deixou sinais, né? Sinais. E quando o Cristo diz, olhai para a figueira, né? Olhai para a figueira, quando seus ramos estiverem tenros, né? Está próximo o verão, né? Ou seja, o verão na Bíblia simboliza o retorno da vida do Filho do Filho de Deus. Então, justamente essa é a ideia. Israel hoje e sempre foi e sempre será uma espécie de, simbolicamente, o relógio, né? Todo cristão, por isso que o salmista lá no Salmo 122, ele nos incita a orar pela paz em Jerusalém. Então, é dever de todo cristão orar por Jerusalém, orar por Israel. E de fato Israel, ele é um relógio porque é o povo escolhido de Deus. Então, as coisas que acontecem lá no plano escatológico, e aí a escatologia, eu não vou falar, eu já falei alguma coisa sobre escatologia, mas não falei sobre Israel de fato. Então, Israel de fato é sim um relógio de Deus, né? Evangelho de 2 Mateus, capítulo 24. Abra sua Bíblia. Versículo 32, tá? Se porventura a gente tem que ficar antenado, porque é algo que está tomando aí os noticiários da TV, acerca dos ataques que o Hamas, né, o grupo, está fazendo lá contra Israel. Infelizmente, centenas e centenas de mortos naquela região. As redes sociais estão tomadas de vídeo de mísseis e a defesa antiaérea, enfim. Então, a gente tem que estar antenado e respondendo aí a essa pergunta. Mateus capítulo 24, versículo 32, o texto diz: aprendei uma parábola da figueira, quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotar folhas, né? Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo, ele está às portas. Ou seja, de fato, quando Israel como nação, e aí o texto não está falando de frutos, não está falando de frutos, está falando de folhas, né? Está falando de folhas. Então eu preciso saber fazer essa diferença. Por que o texto, Jesus não disse, quando os frutos estiverem? Porque o povo de Israel não vai dar fruto ainda, não é o momento. O momento de Israel dar fruto é em outro período, né? É um outro período escatológico. Agora é folha, né?
quando isso estiver acontecendo, está próximo sim o verão. Então, de fato, o que está acontecendo na nação de Israel são sinais, né? São sinais. A gente não colocamos data, mas de fato são sinais. Então não é errado associar a vinda do Filho de Deus, a vinda do Cristo aos acontecimentos em Israel. Não se pode generalizar, mas também não se pode fechar os olhos, tá bom? Não se pode fechar os olhos. Então Israel, no ponto de vista escatológico, é de fato sim um dos sinais que nós temos que olhar, assim como as guerras, assim como os rumores de guerra, assim como as pestes, assim como todas essas coisas que estão inseridas no texto, esse relógio que as pessoas chamam, que é o relógio de Deus, no caso de forma muito simbólica, de fato é Israel. Tá bom, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje, uma aula muito prática, na verdade era um complemento da aula da semana passada. A gente não teve tempo senão a aula ia ficar muito extensa, por isso que eu dividi essa aula em duas partes, sobre como interpretar a Bíblia de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. Vá para o texto procurando essas informações, quando você for, certamente vai ficar tudo mais claro. Semana que vem a gente vai fazer um resumo, tá? A gente vai fazer um resumo, vamos fazer uma aula interativa, eu vou abrir para perguntas. Se tiver alguma pergunta a fazer, algum questionamento, semana que vem é o dia, tá? Anote aí, pode fazer no início da live ou depois de alguns minutos, que aí a gente vai responder, tá bom? Espero vocês lá no Instagram, tá bom? Espero vocês lá no Instagram, a enquete tá lá, vote, tem o horário, eu deixei 2 horários lá, eu deixei o tema que a gente já foi estabelecido, vai ter aí alguma participação especial, mas será memorável, tá bom? Falar sobre o apóstolo Paulo é um desafio, mas certamente é uma grande bênção, tá bem? Vamos orar? Estamos chegando aí, eu falei que ia ser 1 hora de aula, não iria passar disso. Vamos orar pedindo a Deus que o Senhor nos abençoe. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por esse momento, te louvo, te agradeço, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, de uma forma única, de uma forma especial. Que o Senhor possa guardar em nossa mente aquilo que nós aprendemos aqui hoje. Nos ajude, Senhor, a te servir com mais fidelidade, com mais eficácia no seu reino, e que através da vida de cada um, o seu nome continue sendo glorificado. Tá bom, gente? Deus abençoe. Que Deus em Cristo continue te abençoando. As aulas vão ficar salvas, tá bom? Ficam salvas e depois elas vão ser salvas pelo YouTube, tá? Vão ficar também no YouTube e aí você pode acompanhar quando você quiser. Isso é Bíblia, tá? Isso é Bíblia sobre Bíblia, né? A Bíblia explicando a Bíblia. Em relação às apostilas, ainda temos, os irmãos que ainda não adquiriram e quiserem adquirir, ou façam, vai ser uma bênção para a sua vida. Semana que vem, o mesmo horário, a gente vai estar aqui reunido. Coloca aí as suas perguntas, o grupo está lá aberto. Se quiser já fazer a sua pergunta lá, a gente com calma vai sentar e vai fazer isso. Tá bom, gente? Forte abraço, Deus abençoe a todos. Uma boa noite aí.